Falar sobre orixá é sempre bastante complexo, né? É um tema complexo justamente porque há muita confusão que é feita, né? Para a maioria das pessoas fica uma coisa assim, pra quem não é da religiosidade, né? Fica algo assim, parece distante, não dá para entender de primeira, né? A gente costuma, quando na evangelização a gente vai falar sobre orixá, a gente explica que são vibrações sagradas, né? Não são pessoas, para ficar mais fácil, né? Porque não dá para falar assim, ah, é um anjo. Não, não é um anjo. Mas está lado a lado com essa hierarquia, né? Angelical, do tamanho da importância que tem e da força que tem também ah, com relação a tudo ao nosso redor, né? A influência que tem. Nós sabemos, por exemplo, que os anjos que auxiliam Jesus a governarem o planeta Terra nos emitem vibrações de amor todos os dias ao nascer do sol e ao pôr do sol também, né? Emitem vibrações de amor ao planeta. Então, até é interessante porque a gente, de algum modo, já tem em nossa cultura, por hábito, por exemplo, na rádio, às 6 da tarde, começa a se fazer orações, né? Tá até acabando isso, mas enfim, sempre teve esse horário de orações, né? Intuitivamente, a gente sabe como funcionam as coisas no universo, mas a gente se restringe a lei do maior interesse, né? Hoje, né? Hoje a gente vive situações de, se for mais interessante ou mais rentável, de outra forma, a gente esquece aquela prática anterior, aquele rito anterior. Então, assim, dentro de todos os conceitos, religiosidades, esse é um horário que todo mundo sempre parou para fazer oração, né? Independente da religião. Por causa disso, porque é recebido, a Terra recebe essas vibrações de amor. Agora, fora o funcionamento dos arcanjos, né? Que esse é o único, pelo menos para mim, conhecimento que eu tenho, né? De um momento específico de trabalho deles. Agora, os orixás interferem diretamente na natureza que está ao nosso redor, né? O tempo todo. E nos emitem suas vibrações através dela. Xangô, com, por exemplo, a larva do vulcão, os raios e a pedreira, né, estão mais próximos de nós do que ele próprio. Então, através de todos esses elementos naturais, a gente consegue perceber e aprender, porque todos os seres, desde o reino mineral, né, vegetal, animal, pode nos ensinar de algum modo, né? Até tem uma frase de Leon Denis que fala, né, que o homem dormiu no mineral, sonhou no vegetal e acordou no animal, né? Nós passamos por todos esses reinos até chegarmos à Constituição hoje, como homens sapiens, né? Então, tudo na natureza nos ensina, até uma pedra. E Xangô, quando a gente fala de pedir ajuda a Xangô, a gente precisa compreender que a justiça não é exatamente da forma que a gente vê. Às vezes a gente se sente injustiçado por alguma coisa e vai pedir ajuda a Xangô. A gente tem que pedir mesmo, mas estarmos sempre abertos e preparados, né, de coração aberto, a entender que essa ajuda, ela não vai ser exatamente da maneira que eu acho que eu estou sendo injustiçada. Às vezes, justamente vai ser me colocar no lugar certo, né? Me trazer as pessoas certas, que eu preciso aprender alguma coisa. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, mas eu estou sendo injustiçado. Será? A gente não se recorda do ontem
e muitas das nossas ações são feitas intempestivamente, né? Sem análise correta das consequências, e envolve a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, sendo pessoas queridas ou não, conhecidas ou não. Então, todas as nossas orações, em todas elas, né? Se a gente parar para observar, por exemplo, o Pai Nosso, que todos nós sabemos de cor e salteado, que a gente às vezes reza no automático, quando a gente vai observar e perceber as palavras do Pai Nosso, a gente percebe que a gente não está, em momento nenhum, a oração faz menção aos nossos caprichos, né? Ela não está, a gente não faz ela, não fala ela, é, mesmo que seja só no automático, mas essas palavras não são exatamente realizando o meu desejo pessoal, né? É reconhecendo a grandeza do Pai, é reconhecendo que a gente é bastante pequeno para compreender todo o funcionamento da vida, do universo, né, da natureza. A gente não compreende nem o funcionamento da natureza ao nosso redor ainda, né? Nem a macro e nem a microscópica. Então, a gente está longe ainda de entender todas as leis de Deus e os funcionamentos do universo. A gente precisa só ir reconhecendo essas forças, e à medida que a gente conseguir aprender sobre elas um pouquinho, a gente sempre poder elevar o nosso pensamento a elas e pedir esse auxílio. Fala, Dora. Tá bem baixinho, Dora. Se puder chegar mais perto, acho. Não estou ouvindo, hein, Dora? Dora, tira o fone, talvez seja isso. Melhorou? Não. Aí, Ah, esquenta não, gente. É tecnologia de último momento, de última hora. No começo a Babi falou, eles são 7, né? E a gente percebe assim, cada um deles são ligados a um elemento, né? Não sei se a palavra é essa, que nem a Iemanjá é ligada à água, Xangô é ligado à pedreira, né? Deve ter também o que é ligado às matas. Então, assim, eles têm alguma relação, olhando para outras religiões, ali com o catolicismo, por ser próximo dia 24, por ser próximo, igual dia 30 setembro, geralmente é próximo ali de Erês, mas por ser próximo à festa junina, eles têm alguma ligação? Não sei se Para deu para mim, pastor, entender. Uai, não sei quem quer qualquer um. responder. Tá. Eu Você achei, está no eu estudo? achei sim, algumas referências que fazem menção aí a Xangô com alguns santos católicos, sim. Deixa eu lembrar qual que é, me chamou atenção. Mas São Jerônimo e São João. Você lê. E São João, isso, São João. São Jerônimo. Pode falar, Sam. Na realidade, assim, os orixás, eles, no início, quando os negros, né, aqui chegaram, e dentro da cultura deles, eles cultuavam os orixás, os brancos não deixavam, né, que eles tivessem nenhuma característica da sua terra, né, nada, nenhum elemento, nada. Então, eles foram obrigados a perceber que santo que estava sendo dito ali, né, eles começaram a perceber as características. Eu, de fato, não conheço São João, não conheço São Jerônimo, para falar assim, é a característica de. Mas provavelmente, assim como São Jorge, que daí eu já conheço algumas características, deve ser pela determinação, né? Pelo senso de justiça que eles apresentaram enquanto viveram na Terra, mas eles não são a mesma pessoa, voltando a dizer, né? Que os orixás não são pessoas, são forças. Então, não existe como a gente comparar. A gente traz muito, a gente tem a mania, né, de colocar Deus como uma pessoa, Uhum. que, Eu nem coloquei. como se ele tivesse um formato ou as mesmas vontades que nós, para a gente entender um pouquinho melhor, até vai, mas a gente tem sempre que ampliar para muito, 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 muito mais, porque não tem
as características que nós temos enquanto humanos, né? Egoísmo, vaidade, orgulho. Não faz parte da divindade essas características, né? E quando a gente pensa dessa forma, né, trazendo eles para a Terra, diminuindo a grandeza deles e colocando como humanos, a gente coloca características humanas demais, né? E aí não faz nem sentido. Mas lá no início, quando os escravos fizeram isso, foi justamente para eles conseguirem cultuar os orixás. Então, eles falavam que era o santo X, o orixá tal, né? Xangô, São João. Até da fogueira, né? O fogo é Xangô. É parte, né? Por causa da lava do vulcão, por causa do raio, tudo é fogo, né? E fogo é Xangô. Então, quando a gente pensa em lapidação, né? Como que a gente lapida e faz uma espada? A gente faz, né? Todos os nossos objetos, até o vidro é feito no fogo, né? Se torna quase que uma lava. Então, assim, a justiça é uma lapidação, né? A justiça, quando ela vem para a nossa vida, ela vai mudando tudo. Tudo de lugar, né? Então, assim, é essa comparação que a gente precisa entender. Mas não é uma pessoa, ele não é o santo. Eles só usaram o nome do santo para conseguir continuar falando Xangô, 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 e os brancos não se irritarem, não proibirem, né? Então, as datas dos santos ficaram como cada orixá que tem aquelas características parecidas com aquele santo, mas que realmente não tem nada a ver, né? São dois mundos bem diferentes, mas ficou dessa forma sincretizado, né? Mas na Umbanda a gente não adora o santo. A gente só se Eu nem, liga a essas datas, a gente só eu nem coloquei entende, isso, né? não coloquei no estudo, mas deveria ter citado isso aí, porque os santos viveram, né, encarnados. E os orixás são divindades ao lado de Deus, muito distante também dos santos. Por isso que a gente conecta mais com os elementos da natureza do que com o santo, de fato. Isso. A Elô está com a mão levantada. Você gostaria de compartilhar alguma coisa, Elô? Oi, gente, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Boa Sim, noite, tivemos e te estamos É a ouvimos. ouvindo. primeira vez que eu apareço aqui. Boa noite. Boa noite. É, Não, eu achei muito interessante trazer essa discussão sobre Xangô. Igual a Sam falou, né? Toda vez que a gente fala e tenta estudar sobre o orixá, parece que é algo até, talvez não mais difícil, mas talvez mais desafiador, porque é uma energia que talvez para quem está mais distante da religiosidade, ela talvez seja mais difícil de ser compreendida, né? Mas, nossa, eu gostei muito. Parabéns, Babi. E Ah, aí eu queria obrigada. tentar trazer uma contribuição a respeito acho que foi a pergunta da Dora, né? Sobre essa relação de São João Batista e Xangô. Eu também não sei, assim, muito aprofundado, mas existe uma relação entre Xangô e São João Batista, porque eu acho que São João Batista tem a questão do batizar com fogo, né? Então, Hum, também tem esse atributo bíblico da relação de São João com a fogueira, por isso a fogueira de São João. E Xangô também tem essa ligação, esse poder sobre o fogo. E aí tem vários itãs, os itãs são aquelas historinhas mitológicas, historinhas não, né? Histórias mitológicas a respeito dos orixás, das andanças dos orixás na Terra. E aí tem vários itãs que contam esse domínio do fogo por Xangô. E tem um itã que eu gosto muito, que é o itã do surgimento do acarajé. Então, eu sou louca no acarajé, acho que muita gente gosta de comer acarajé, né? E o acarajé significa comer fogo ou comer bola de fogo, porque o acarajé é uma comida de santo e é um contexto que Xangô, né, sendo um rei, ele deveria convencer os seus súditos
pelo discurso a respeito da decisão de entrar ou não em uma nova guerra, algo nesse sentido, assim, não lembro com exatidão. E Yansan vai e joga o oráculo, né? Joga búzios, digamos assim, para saber o que ela poderia fazer para ajudar Xangô nisso. E aí passa a receita a Yansan desse bolinho, só que aí é falado assim, para Yansan que ela não poderia experimentar antes de entregar a Xangô. E aí ela, muito curiosa, prepara o acarajé e quando ela vai entregar para Xangô, ela experimenta antes. E aí Xangô come e Ansan já havia comido e os dois começam a cuspir fogo diante dos súditos e aquilo teria impressionado muito as pessoas. Então, Yansan, né, foi lá, não era para ela ter comido, ela comeu também o acarajé num desses itãs, e Xangô também come e começa a falar com fogo, sair fogo da sua boca. Isso teria feito com que muitas pessoas ficassem impressionadas, né? Então, acredito que essa ligação vem desse sincretismo, né? Da necessidade de estabelecer uma correlação entre os santos católicos e os próprios orixás africanos, para a continuidade também do culto em terra brasileira, mesmo diante, né, de toda a repressão e proibição em relação à escravidão, ou mesmo pós-escravidão. E é essa relação, né, do São João Batista, do batizar com fogo, e de Xangô, que tem vários itãs que também reforça essa ideia de Xangô ser um deus que tem esse poder ligado ao fenômeno fogo. E aí também tem, eu gosto muito, né, dos itãs, assim, tem várias outras histórias. E aí o acarajé não é específico uma comida de Xangô, né? Se eu não me engano, é mais ligada a Yansan. Mas mesmo assim, também tem essa ligação com Xangô. E aí tem o amalá de Xangô. O amalá de Xangô é um prato também, muito feito no candomblé, né? Um prato de santo, que é a base de quiabo. Então, pica bastante quiabo e deixa cozinhar, até virar como se fosse uma pasta, assim, de quiabo. E é muito interessante porque dizem, né? Que você não pode conversar enquanto você pica o quiabo para fazer o amalá de Xangô. Então, você não pode falar com ninguém e você tem que controlar todos os seus pensamentos. Porque às vezes você tá lá cortando, né? Tá na cozinha fazendo algo, e aí vem todos aqueles pensamentos de fora, às vezes desperta aquela sensação de tristeza, de raiva, pensa no fulano, pensa no ciclano. E para fazer esse amalá de Xangô, quando você for picar o quiabo, não pode deixar contaminar a sua mente com esses pensamentos. E aí por quê, né? Aí dizem que porque a justiça de Xangô, o machado de Xangô, corta para os dois lados da justiça, ele vai ser justo ao extremo, né? Se você tá ali picando o quiabo dele e cometer alguma injustiça também em seu pensamento, que seja na sua fala, aquilo vai te afetar de alguma forma. Então, ele é um orixá muito ligado à justiça, às questões de justiça. Aí eu lembrei dessas duas historinhas só, rapidinhas, e Bacana. Eu compartilhei. Não sei se li mais alguém sobre conhece, eu não sei se eu errei eu algum li, detalhe. eu li sobre o quiabo mesmo, eu vi lá que era comida de Xangô. Eu gosto dessas histórias da mitologia, só que elas trazem um pouco os orixás para a terra, né? Então, acho que tem que ficar bem explicado que eles não são, né, homens e mulheres de fato, mas tem muita história da mitologia mesmo. Legal demais. Elas são interessantes, eu acho também muito interessante, é só a gente sempre ter esse cuidado de quando for comentar, conversar sobre orixá, né? O pessoal que está aqui assistindo o estudo, por exemplo, que for conversar com um amigo, né, com alguém da família, sempre lembrar de explicar que um orixá não é uma pessoa, é uma força divina. E aí fica tudo bem. Mas a gente tem as histórias que nos ajudam até a entender, né? Entender as características, entender um pouquinho das suas forças. Origem, né? Uhum. Então, ajuda a gente, né, a compreender. É muito bom, eu gosto também. Maravilhoso. E aí, pessoal? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar por aqui, por hoje.
Foi muito bacana o estudo. Babi, muito obrigada. As colocações, as colaborações de todos vocês. Aprendi mais um pouquinho aqui. Aprendemos juntos aí, agradeço a paciência. Um grande abraço, uma ótima noite de domingo, uma semana abençoada para todo mundo, viu? Boa Seja, né? noite, Babi. Obrigada, Tchau, viu? tchau. Babi, Boa noite para Sandrinha. vocês. Valeu, Boa Babi. noite, Boa Obrigado, viu? pessoal. noite. Boa semana. Obrigada, Babi. Tchau. Obrigada.